comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou a volta do COAF para o Ministério da Economia, tirando aí das mãos do superministro Sérgio Moro. Para falar sobre isso, eu converso agora com o jurista Dr. Arada. Doutor Arada, eu queria começar conversando com o senhor, falando sobre o COAF, esse mecanismo que, na verdade, aí é um órgão que ajuda a identificar as operações financeiras e possíveis aí a lavagem de dinheiro, ocultação de bens. Na sua opinião, deveria ter saído do Ministério da Economia para as mãos aí do superministro Sérgio Moro ou já tinha sido um equívoco? Não, quando o presidente da República, Jair Bolsonaro, convidou o Sérgio Moro para comandar a pasta da Justiça, ele o fez de uma forma ampliada, introduziu aí segurança pública. Então hoje é Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Então é para dar combate sistemático aos chamados criminosos de colarinho branco, especificamente combater o crime de corrupção, lavagem de dinheiro, não é? E para isso, ele transferiu o COAF do Ministério da Economia para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que o COAF funcionasse como um instrumento essencial na identificação dos autores de crime de lavagem e de corrupção. Não é? Isso tem incomodado bastante a classe política, porque muitos deles têm digamos assim, um rabo preso, né? Tem contas a ajustar com a Operação Lava Jato. E COAF é um órgão que identifica aquelas movimentações financeiras atípicas, né? De grande vulto, né? De repente começa a aparecer na conta de alguém uma movimentação que foge da normalidade. Então, isso o ministro da Justiça ele pode encaminhar para a Polícia Federal, para o Ministério Público e promover uma investigação conjunta de tal forma a produzir o máximo de eficácia dessas informações privilegiadas. Né? Isso incomodou os parlamentares que resolveram fazer uma pressão no momento certo. Qual é o momento? É o momento em que o governo mais está precisando do apoio parlamentar para a aprovação da Previdência Social. Então, tanto é assim que o governo não fez nada para que os deputados votassem no sentido de devolver o COAF para o Ministério da Economia. Não mexeu um dedo, como quem diz, olha, toca o barco para frente que estou de acordo. O governo está fazendo qualquer concessão em nome da reforma da Previdência. Não abriu a boca, entendeu? O governo assistiu, assim, passivamente a retirada de um órgão que ele tinha colocado para dar um combate sistemático ao crime organizado e ficou assistindo de camarote e não fez nada. Nem o líder do governo, nem o ministro Onyx Lorenzoni, que faz a interligação Planalto e Parlamento, não tocaram no assunto. Então, isso daí já está com maioria, não digo absoluta, mas é uma maioria dos membros da comissão para devolver o COAF ao Ministério da Economia. Então, isso daí não tem retorno. Agora, se insistirem obstruir a votação final, os deputados estão ameaçando que não vão votar. Não vão votar a reforma administrativa. Resultado, vai voltar a atuar 39 ministérios com todos os resultados imprevisíveis que isso vai provocar. Entendeu? Mais uma derrota para o governo. Aí a volta de todos os ministérios. Como é que vai fazer? Vai desmembrar isso, desmembrar aquilo? Vai voltar ao status quo. Porque a proposta de campanha, na verdade, a promessa de campanha eram 15 ministérios. Aí se estenderam e agora parece aí que vai voltar, não só a época do Temer, como a época da Dilma. Vai voltar a 24. Não é? E por conta do Ministério da Cidade e da Irrigação, Integração Regional, por conta desses dois ministérios que o governo teve que recriar,
está dando mais confusão agora em torno da indicação do nome. A né? nomeação desses cargos. Agora, para atrapalhar mais ainda o cenário político, o governador João Dória diz que não abre mão do atual secretário de Transporte que iria para o Ministério da Cidade, entendeu? E, na verdade, agora que o senhor está citando aí o nome do governador de São Paulo, João Dória, o João Dória também entrou em atrito com o presidente Jair Bolsonaro, principalmente, né, por causa aqui do Autódromo de São Paulo, que seria retirada a Fórmula 1 aqui para ir para o Rio de Janeiro, que foi que o presidente tinha dado lá um tuitaço ali dizendo que o autódromo iria para lá. E o governo de São Paulo perder, a cidade de São Paulo perder a Fórmula 1 é muito, muito ruim para a cidade, não? Tradicionalmente sempre pertenceu à cidade de São Paulo. Certo. Agora, só porque o presidente é originário do outro estado, ele quer levar para lá, isso não me parece uma boa política, né? Doutora Arada, eu queria falar com o senhor também, a gente está falando sobre legalmente o COAF sair aí do Superministério da Justiça, ir para o Ministério da Economia, mas eu queria citar um outro caso aí com o senhor. Esse final de semana, o presidente Jair Bolsonaro, ainda falando sobre a polêmica do ministro Sérgio Moro, ele prometeu aí a indicação do primeiro nome que saísse no Supremo Tribunal Federal, a primeira vaga que surgisse, ele indicaria o nome do ministro Sérgio Moro. Isso eticamente se discute muito, se um ministro, se um antejuiz que teve a interferência em um dos candidatos à presidência da República se tornou ministro e agora talvez venha a ser aí, fazer parte do Supremo Tribunal Federal. É ético, é legal, na sua opinião? Não. A indicação do ministro da Corte Suprema é uma prerrogativa do presidente, né? Ele não tem que prestar conta a ninguém. Isso a Constituição permite, então ele pode indicar qualquer um. Pode indicar a mim, pode indicar um professor, um jurista, um desembargador de carreira, enfim, qualquer um. Então, é verdade que passa por uma sabatina política no Senado Federal. Mas até hoje não existe nenhum precedente histórico em que o Senado tenha barrado o nome indicado pelo presidente da República, entendeu? O que pode acontecer é alguns votos contra a indicação, mas sempre com a garantia de que vai ser aprovado o nome indicado pelo presidente da República. Isso é um mal do nosso sistema constitucional, entendeu? Enquanto isso estiver na Constituição, o presidente da República tem todo o direito de indicar quem ele achar que deva ser indicado. E o Sérgio Moro, ele demonstrou ser um bom juiz. Então ele preenche todos os requisitos para ser o ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, ele estaria muito mais bem situado no judiciário do que numa pasta política, como o Ministério da Justiça, né? Ele não tem experiência administrativa e, como juiz, vida toda, ele determinou, cumpra-se isso, cumpra-se aquilo, e para ele é difícil absorver essas contrariedades, essas oposições à iniciativa que ele está tendo no desarmamento, no projeto anticrime e agora o episódio do COAF. E para complementar aquela parte da saída do COAF para o Ministério da Economia, eu diria que isso daí causou simplesmente um impacto psicológico. Na verdade, nada pode mudar. Isso pode ser contornado com um pouquinho de exercício da inteligência, da imaginação criadora. Basta fazer um convênio entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Economia, para que as informações privilegiadas, movimentações financeiras atípicas, sejam repassados em tempo real para o Ministério da Justiça. Então, na prática, se você souber operar, nada muda. E não há nada na lei, na Constituição, que proíba a celebração de um convênio de um ministério com outro. Isso é ótimo, porque, na verdade, o COAF no Ministério da Economia, até hoje, tinha funcionado, não é certo? Tinha funcionado. Então, a COAF lá, ele já estava repassando essas informações para o Ministério Público, para comando da
Operação Lava Jato e já estava funcionando. Agora, o presidente Jair Bolsonaro simplesmente, porque criou dentro do Ministério o setor de segurança pública, ele empurrou esse braço armado da Operação Lava Jato para o Ministério da Justiça, sob o comando do Sérgio Moro. Mas o fato de ser deslocado de um ministério para outro não quer dizer que as informações levantadas pela COAF ficarão arquivados como algo sigiloso. Claro. Não é isso. Doutora Arada, outro caso aí que levantou polêmica sobre a legalidade da prisão do ex-presidente Michel Temer. De volta à prisão, é legal a prisão do presidente, do ex-presidente? Não, isso daí me parece, com o perdão da palavra, que os desembargadores federais, a maioria, com exceção do relator, que mantinha a posição anterior de relaxar a prisão, eles agiram, parece, com um olho na mídia. Querem projeção, querem visibilidade. Tanto é que um deles acabou falando para servir de exemplo à sociedade, porque ele, como ex-presidente da República, que tinha que dar um exemplo. Isso não está na lei penal. E outras expressões populares que não é apropriado para um membro do judiciário ficar pronunciando. Então, eles, na verdade, determinaram a prisão com base na letra fria da lei, na base da hipótese prevista no Código de Processo Penal, que é o perigo de o acusado vir a continuar cometendo os crimes. Agora, não basta indicar o dispositivo da lei, precisa provar por A mais B que o acusado, estando solto, existe a possibilidade de ele vir a praticar o crime por causa disso, por causa daquilo. Tem que comprovar, o que não foi feito. Então, eu tenho a impressão que o Superior Tribunal de Justiça vai revogar essa decisão majoritária do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro. Então, em nome de holofotes aí, doutor Arada, o Judiciário está atropelando a lei. O holofote tem causado um prejuízo incalculável a esse país em termos de administração da justiça. Porque você vê no Supremo, outro dia assistimos a um voto de 6 horas de um ministro sobre como é que era casamento entre pessoas do mesmo sexo, Não tem sentido ocupar 6 horas. Para começar, os colegas do Supremo, não sei, alguns acho que acabaram dormindo, Uma coisa tão simples, isso pode ser dito em 10, 15 minutos. Claro. O advogado, quando vai fazer sustentação oral, ele tem um prazo rigorosamente cronometrado, é 15 minutos, mais nada. Entendeu? Por que o ministro tem que ficar falando 6 horas? Sem dúvida, né, doutor? Isso é tudo fruto do holofote. Agora, o plenário da Corte não é local adequado para o ministro divulgar a sua sabedoria, a sua erudição. Isso tem que ser feito em local apropriado e às expensas dele. Então, ele quer demonstrar que ele é culto, que ele é erudito, escreva uma obra. Sem dúvida. De preferência fora do horário de trabalho. Claro. Agora, não pode ocupar o plenário para demonstrar todo o conhecimento que, aliás, já é uma presunção de que todos os ministros da Corte Suprema são cultos, são sábios, são inteligentes e são extremamente preparados. Então não há necessidade de extrapolar os limites da lide para ficar tecendo considerações de natureza filosófica, natureza metajurídica, Então nada disso é necessário. Vamos trabalhar, doutora Arada? Doutora Arada, muito obrigada pela sua presença aqui no NGD Notícias mais uma vez. Eu que agradeço, Viviane. Obrigado.